Meus cumprimentos a todos. Hoje, nosso convidado do Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o professor da casa, professor Luiz Felipe Silveira de Fini, e hoje vai falar, em um primeiro momento, sobre o seu ingresso e a sua trajetória na Faculdade de Direito da Universidade e, em um segundo momento, vai tratar sobre a vedação constitucional de uso de tributo com efeito confiscatório. O professor de Fini é desembargador classificado na 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, especializado em Direito Público. O professor de Fini ele foi classificado em primeiro lugar no concurso para a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, na oportunidade em que fez. Foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no biênio 2016-2017. Foi presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O professor de Fini é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular de Direito Tributário nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da URGS. É professor de Direito Tributário da Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a JUIS, membro nato do Conselho Deliberativo da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a JURIS, foi procurador da Fazenda Nacional de 1982 a 1986, ex-professor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Vale dos Sinos, Unicinos, de 1982 a 1987, ex-professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público, de 1992 a 1997, foi diretor de Assuntos Institucionais da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, de 1998 a 1999. E dentre as suas várias produções bibliográficas, eu destacaria o livro Embargos de Terceiros, pela editora ED, o Manual de Direito Tributário, pela editora Saraiva, e o livro Proibição de Tributos com Efeitos de Confisco, da editora Livraria do Advogado. Professor de Fini, seja bem-vindo e a palavra é sua. Professor Igor, muito obrigado pela sua saudação e é uma honra estar aqui nessa atividade do Centro de Estudos Tributários do nosso Departamento de Direito Econômico do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Centro de Estudos Tributários, tem uma longa história de serviços prestados ao estudo do direito tributário e ao aperfeiçoamento científico desse ramo do direito do Rio Grande do Sul. Uma história que já vai mais de 30 anos, desde a sua iniciação pelo professor Rômulo Maia, que nós convivemos no departamento e aprendemos a admirar, e tenho certeza que agora, sob a sua direção, ele continua essa senda de prestar serviços ao estudo do direito tributário no nosso Estado. Obrigado. E, professora de Fini, no seu ingresso, no momento, na oportunidade, o senhor poderia nos falar, no seu concurso, a tua turma ali, os colegas foram, juntamente com o senhor, aprovados na oportunidade? Pois eu prestei esse concurso em 1984. Havia me formado no final de 1980 e no ano de 1984 foram abertos vários concursos na nossa Faculdade de Direito, em todos os departamentos. Foi feito no nosso departamento, mas foi também feito concurso em Direito Civil, em Processo Civil, em Direito Penal. E esses concursos de 1974, concursos que na época eram para o emprego público, vou explicar isso na época, de auxiliar de ensino, porque hoje os concursos exigem doutorado, e eles já ingressam na classe de professor adjunto.
mas na época eram feitos concursos para professor auxiliar, e retomaram uma tradição de concurso da nossa casa que tinha ficado, de alguma forma, postergada ou esquecida durante a década de 70, porque ali a maioria dos cargos do serviço público, exceto as carreiras que não tinham esse nome, mas as que hoje se chamam carreiras típicas de Estado, foram postas sob o regime da CLT. Então, inclusive, as funções de magistério superior deixaram de ser cargos, mantida a situação jurídica daqueles que foram admitidos antes da mudança legislativa realizada, mas os novos passaram a ser empregos de professor universitário. E durante um tempo, na década de 70, não houve concursos, as indicações eram por indicação, as entradas por indicação, e a Constituição de 69, a emenda constitucional número 1 de 69, fez uma daquelas efetivações que faziam daqueles que já estavam há certo tempo no serviço público, isso repetiu na Constituição de 1988. Mas, na década de 80, a nossa faculdade retomou a tradição de concurso e foi feito este concurso. Eu me lembro bem que a prova oral foi prestada, a prova didática, né? Sim. Foi prestada no dia 31 de maio de 1984, e acabam sendo aprovados o professor Ari Pagenda, que depois foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, o professor José Diogo Cirilo da Silva, que foi procurador regional da Fazenda Nacional, foi secretário de Estado, e a professora Luísa Helena Maltamol. Então, nós ingressamos naquele concurso de 1984, que foi um concurso que retomou a tradição de concurso da Faculdade de Direito. Sim. Eu digo que eu vivo nesse quarteirão universitário, ou nesses dois quarteirões universitários, que são compostos o nosso da Faculdade de Direito, da Faculdade de Ciências Econômicas, da Engenharia, do antigo Instituto Parobé, depois Faculdade de Matemática, e aquele outro que faz parte da arquitetura, a filosofia, a reitoria, a antiga Faculdade de Medicina, já há quase 50 anos. Porque eu entrei em 1973, quando ingressei no então segundo grau, hoje ensino médio, no Colégio de Aplicação da URGS. Certo. Depois, em 1976, fiz vestibular para a Faculdade de Direito, me formei em 1980, e já em 84 eu estava prestando concurso, e em 85 ingressando na primeira turma da nossa pós-graduação, do nosso mestrado, né? Minha monografia foi a terceira a ser a minha dissertação foi a terceira a ser defendida no âmbito do nosso programa de pós-graduação em Direito. A primeira foi do ministro Rui Rosado, a segunda do desembargador Vasco de la Justina, e a terceira foi a minha. E desde lá que eu, enfim, desde 87, porque eu prestei concurso em 84, acabei ingressando na vaga decorrente da aposentadoria do professor Alberto André, e já poderia ter sido nomeado em 1985. Mas veio o governo da Nova República, encontrando uma crise econômica, tomou aquelas medidas que o governo geralmente toma no início das suas administrações, que é a proibição de nomeações para não elevar a despesa com o pessoal, né? E houve uma proibição temporária e eu acabei ingressando só em 1987, mas exatamente no dia 16 de junho de 1987. Então, já são 33 anos de magistério na nossa faculdade, e sendo que no final de 2015, eu prestei o processo de promoção para professor titular, e acabei sendo promovido a professor titular em abril de 2016. Sim, sim. Perfeito. E o senhor recorda o diretor no momento do seu ingresso na Faculdade de Direito? Qual era o diretor? Era o professor José Sperbi Sanseverino. Professor Sanseverino. Quando eu fiz o concurso, o diretor era o nosso saudoso professor Cláudio Couto Silva. Mas quando eu fui nomeado, já havia encerrado o mandato do professor Clóvis, que, tanto quanto me lembro, é de 81 a 85, mas o professor Clóvis estava envolvido e fortemente envolvido com a criação do programa de pós-graduação em Direito, né? E já havia assumido como diretor o professor Sanseverino. Tá certo. Muito bem, professor. Uma bela trajetória e que inspira a todos nós. E vamos passar, então, ao segundo momento do nosso encontro de hoje. E o tema, então, por gentileza, gostaríamos de lhe ouvir, a questão de
vedação de utilização do tributo com efeito confiscatório previsto no artigo 150, inciso 5º da Constituição, professor. A palavra é sua. Com efeito, o artigo 150, inciso 5º da Constituição, é uma frase curta. Ele tem apenas 6 vocábulos, 102 preposições, mas é um dispositivo que enfrenta para sua concreção uma série de necessidades hermenêuticas. Ele diz, em suma, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e aí vem o inciso 4, que é o que nós tratamos aqui, que diz que é vedado utilizar tributo com efeito de confisco. Mas o que é com efeito de confisco? Essas expressões, essa é uma daquelas expressões que elas são centralmente vagas, porque toda a expressão tem um determinado grau de imprecisão. A linguagem é uma tentativa de representar por símbolos uma determinada realidade, e esses símbolos sempre são mais ou menos precisos. Alguma imprecisão sempre tem. A palavra cadeira, por exemplo, é uma palavra que tem conteúdo determinado, todo mundo sabe o que é uma cadeira, mas também pode ser uma disciplina ensinada num curso, numa universidade, né? Mas a expressão com efeito de confisco é daquelas expressões que são centralmente vagas. Por quê? A vagueza é inerente ao conceito. São aquelas situações como, por exemplo, com quantos fios de cabelo branco uma pessoa é considerada grisalha? Não se conseguiu responder isso de uma forma quantitativamente exata. A partir de quantos fios de cabelo uma pessoa é considerada calvo ou careca? Esse exemplo é até dado por um juiz argentino, que é o Genaro Carrió. São aquelas expressões que, para sua concreção, exigem a busca de elementos que estão fora do sistema jurídico. Mas nós podemos dizer, numa aproximação preliminar, primeiro, que tributo não é confisco, porque confisco é a perda dos bens de alguém sem indenização por decisão judicial ou administrativa. Por exemplo, existe o Código Penal prevê a perda dos produtos e dos instrumentos do crime em favor da União. Então, obviamente que o produto perdido é tomado sem indenização e confisco é determinado aí por sentença penal. Tributo não pode ser confiscatório, que é da natureza do tributo ele tomar uma parte do patrimônio do contribuinte sem que haja indenização. Ninguém indeniza por tributo. Mas o que a Constituição veda é que ele tenha efeito de confisco. E aí, numa aproximação, nós podemos dizer que efeito de confisco ocorre quando a tributação é quantitativamente de tal forma exacerbada que ela desfalca muito substancialmente o patrimônio do contribuinte, privando de bens e utilidades que são necessárias para manter a sua vida como ela se dava antes daquela imposição tributária. Então, num sentido, numa aproximação, podemos dizer que efeito confiscatório é uma exacerbação bastante elevada da expressão quantitativa do tributo. Sim, sim. E no caso, nessa linha da previsão literal da Constituição com relação a tributo, no seu entendimento, segundo a doutrina e a jurisprudência, se estenderia também a multa tributária, essa vedação? Embora a Constituição tenha falado só em tributo, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é bem firme no sentido em que se estende sim as multas tributárias. Isso tem bibliografia, tem jurisprudência antiga, desde os tempos de uma delas, eu me lembro que é a relatora Leomar Baleiro, e depois houve uma DIN, que foi bem específica, que a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, botaram essa norma na Constituição Estadual, até porque não havia a possibilidade posta na Constituição Estadual do Executivo vetar, e lá determinaram que as multas tributárias não podiam ser inferiores ao dobro do valor dos tributos. E quando houvesse intuito de fraude, deveriam ser ao menos 5 vezes o valor do tributo. Então, eram multas de 200% e 500%. E o Supremo Tribunal Federal considerou confiscatória esta exação. Me lembro que nesse acórdão, inclusive, o ministro Sepúlveda pertence e disse: o que é confisco, eu não sei, mas que uma multa de 200% no caso de mora e que uma multa de 500% no caso de sonegação é confiscatória, isso eu sei. É intuitivo. Foi uma situação daquelas que foge da zona gris, daquela zona que sabe ao certo, né? Era uma situação muito clara de confisco. Então, a jurisprudência muito antiga, muito
reiterada do Supremo Tribunal Federal é que essa proibição também se aplica às multas tributárias. E hoje, de forma geral, o Supremo Tribunal Federal tem considerado confiscatórias multas punitivas que ultrapassam 100%. Tá? Sim. E multas moratórias, a de 20% ele já considerou que não era confiscatória, é de 30% que era no caso de multa moratória. Então, tem aí uma zona gris, né? Sim. Mas temos essas decisões, admitindo a de 20% e inadmitindo de 30%. Sim. E no esforço intelectual de mensurar o que é confisco, o que não é confisco, também alguns casos na doutrina e na jurisprudência internacional, se não me engano, na Alemanha, na Argentina, alguma coisa nesse sentido também foi tentado, né? Quando nós buscamos dar concreção a essa norma, do que nós temos nos valer? Primeiro, para a sua concreção do princípio da razoabilidade. Tá? O que é o teste de razoabilidade? É um teste que não é tão exato, não é tão dotado de estrutura formal rígida como o teste de proporcionalidade, mas nós temos que buscar razoabilidade naqueles sistemas jurídicos que o erigiram como principal a forma de controle da constitucionalidade das leis. E tem um jurista espanhol, Manuel Atienza, que nos traça um rumo que me parece poder dar uma maior concreção ao princípio da razoabilidade. Ele aponta alguns elementos que seriam indicativos de que uma medida é razoável. Primeiro, quando há uma relação entre meio e fins, no sentido de que aquela medida proposta é um meio hábil para atingir os fins colimados. Segundo, quando aquela medida não é arbitrária, quando ela é justificada e fundamentada racionalmente. Terceiro, quando ela corresponde a uma valoração moral que aquele direito nacional faz. Depois, quando ela pode ser justificada pelo método do discurso prático-racional, quando ela corresponde à equidade e quando ela tem uma significativa aceitação social, que não precisa necessariamente ser majoritária, mas que expresse um nível de aceitação social que seja importante, que seja relevante, que seja significativo. Eu digo que muitas das medidas da Corte Warren nos Estados Unidos foram medidas que, naquele momento, principalmente nos Estados do Sul, não alcançavam uma aprovação majoritária, o que impedia que elas fossem tomadas pela via política. Mas todas aquelas medidas de defesa dos direitos civis, já naquele momento, tinham alcançado uma razoável aceitação e defesa na sociedade americana. E o futuro do desenvolvimento político, jurídico e institucional apontou naquele sentido de que, efetivamente, os direitos civis eram algo muito importante para a própria estrutura democrática do Estado americano, que a segregação é inaceitável, e que hoje nós temos o consenso de que o racismo é absolutamente inaceitável. Então, aquelas medidas tomadas com a aprovação social expressiva, embora não majoritária, acabaram apontando no sentido de que se deu o desenvolvimento, até posso dizer, da humanidade, do direito, da política, da sociedade. Sim. Então, com isso, nós conseguimos uma maior concreção do princípio da razoabilidade, que vai nos indicar quando há um efeito confiscatório ou não. A par disso, nós devemos buscar naqueles sistemas jurídicos em que esse instituto teve maior desenvolvimento alguns parâmetros que possam nos auxiliar. E aí nós encontramos uma antiquíssima jurisprudência argentina, mais exatamente da sua Corte Suprema de Justiça da Nación. E acabou, em longa evolução jurisprudencial, chegando a uma quantificação de um número de 33%, que alguns dizem que é cabalístico, mas, na verdade, a Corte Argentina aplicava isso a 2 tributos. Ao imposto territorial, que de alguma forma equivale ao nosso imposto territorial rural, onde ela considerava que era confiscatório o imposto territorial que abrangesse mais de 33% dos rendimentos que a propriedade rural pode produzir se adequada e racionalmente explorada. Essa cláusula é importante, porque se a propriedade não produz, que o proprietário não explora adequadamente, não é isso motivo para não haver a tributação. Mas ela considerava confiscatória uma tributação que abrangesse que ultrapassasse
33% dos rendimentos que a propriedade pode produzir, quando objeto de uma razoável, adequada e racional exploração. E ela também fixou um número de 33% para os impostos de sucessões, mas embora o número fosse o mesmo, a aplicação era diferente. Porque no imposto territorial, considerado confiscatório que ultrapassasse 33% dos rendimentos que a propriedade bem explorada podia gerar. E no imposto sucessório, considerava confiscatório imposto que ultrapassasse 33% do monte mor. Sim. Depois, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha teve, em 95, uma decisão muito importante, que foi sobre o imposto sobre patrimônio. Considerou que a incidência conjunta do imposto sobre o patrimônio mais o imposto de renda, os dois juntos, não podia ultrapassar 50% dos rendimentos gerados por aquela propriedade. Primeiro disse que tinha que ser pago só com os rendimentos, sem desfalcar a propriedade. Depois, em função de interpretação do artigo 14 da Lei Fundamental, que é o que garante o direito de propriedade. E o artigo 14 diz mais ou menos o seguinte: é garantido o direito de propriedade. A propriedade deve cumprir a função social. Para cumprir a função social, a propriedade deve servir tanto à utilidade do proprietário quanto ao bem coletivo. Dessa expressão de deve servir tanto à utilidade do proprietário quanto ao bem coletivo, a Corte Alemã, o Tribunal Constitucional Federal, extraiu que a tributação conjunta do imposto sobre o patrimônio e imposto sobre a renda não pode ultrapassar algo próximo de uma divisão por metade dos rendimentos, porque senão ela não serviria tanto à utilidade do proprietário quanto ao bem coletivo. Depois, na década de 2000, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, de alguma forma, retroagiu nessa jurisprudência e voltou à sua jurisprudência anterior, a 95, e sustentava só haver efeito confiscatório quando a tributação tivesse um efeito estrangulador do contribuinte. Eu creio que este retorno da jurisprudência aqui, na minha modesta forma de ver, é um retrocesso em relação à decisão de 95, se deu muito pela forte pressão fiscal e necessidades fiscais do Estado alemão, em face do processo de reunificação da Alemanha, que obrigou a investimentos públicos significativos para que se alcançasse no leste um desenvolvimento e um estándar de vida semelhante ao que já havia na parte ocidental. E depois pelas necessidades financeiras também vindas do processo da União Europeia, na qual a Alemanha assumiu uma posição proeminente, mas que é uma posição que também a obriga a carregar recursos, embolsar recursos significativos para, enfim, tornar possível e fazer a regulação econômica da União Europeia. E antes, o nosso Supremo Tribunal Federal, antes de 2000, mas na verdade a decisão de 1998, na DIN 2010-2, decidiu que uma incidência de contribuição previdenciária para funcionários públicos federais, à época prevista em 25%, somada ao imposto de renda de mais de 27,5%, que na soma das exações dá algo próximo de 46%, que não é simplesmente somar para dizer que dá 52,5%, porque havia uma progressividade das alíquotas, da contribuição quanto ao imposto de renda. Então, no fim, a exação acabava em algo em torno de 46%. Que a incidência de tão só essas duas exações, ambas impostas pela União, sobre os rendimentos dos servidores públicos, tinha um efeito confiscatório, pois chegava a quase a metade dos rendimentos dos servidores e os privava de bens e serviços que eram necessários para a sua existência e que normalmente eles tinham acesso e que não teriam acesso em função dessas tributações conjuntas e exacerbadas. Eu não sei se hoje o Supremo Tribunal Federal, já que a reforma previdenciária de 2019, a emenda 103, criou incidências tributárias próximas disso, repetiria essa decisão ou alteraria a sua jurisprudência, mas aquilo também foi um parâmetro importante para a concreção do efeito confiscatório. E o total disso nos autoriza a propor que incidência, na generalidade dos casos, como um imposto sozinho ultrapassasse o parâmetro de 33%, posto pela Corte Argentina,
ou que o conjunto da carga tributária ultrapassasse o limite de metade, posto de alguma forma pelo Supremo Tribunal Federal e pela Tribunal Constitucional Federal Alemão na decisão de 1995, pudessem ser parâmetros para dar uma concreção em efetividade essa importante norma constitucional que proíbe a tributação com efeito confiscatório. Sim, sim. Bom, podemos dizer que, dentre vários dispositivos que estão relacionados com essa vedação ao confisco, a questão da capacidade contributiva é uma delas. É uma delas, embora elas tenham alguma peculiaridade diferente. Estudioso argentino, um autor argentino, que é Gustavo Naveira de Casanova, que fez o seu doutorado na Espanha, ele explicou que aquilo que na Argentina foi construído preferencialmente com o uso do princípio da não confiscatoriedade, na Espanha foi normalmente construído com o uso do princípio da capacidade contributiva. Só que eles têm diferenças. Por exemplo, uma imposição muito baixa a um contribuinte de alta capacidade contributiva provavelmente contrariaria o princípio da capacidade contributiva, mas não caracterizaria uma tributação confiscatória, né? Então, esses princípios, embora eles se interrelacionem, embora quando nós temos uma norma expressa, nós tiramos diretamente da regra expressa, quando não é, nós podemos fazer uma construção com outros princípios, mas a dificuldade argumentativa aí fica um pouco maior, né? Sim. Por exemplo, a Constituição de 69 do Brasil, de 67 e de 69, não previu o princípio da capacidade contributiva e Geraldo Ataliba o extraía do princípio da igualdade, né? Claro, onde você tem a regra expressa, o trabalho do aplicador, do hermenêutico, fica mais simples, porque ele só tem que recorrer à regra expressa. Ele não tem que fazer uma construção teórica argumentativa mais longa, vinda de um princípio que está um pouco mais distante daquela situação. Sim, sim. E o princípio esse da vedação, ou essa previsão de vedação de utilização do tributo com efeito confiscatório, se não existisse na atual Constituição, qual é a sua opinião, ele, com relação ao princípio o direito de propriedade, constante do artigo 5º da Constituição? Por exemplo, poderíamos invocar, se não existisse essa vedação ao confisco, poderíamos invocar a previsão do artigo 5º da Constituição, que prevê o direito de propriedade como algo impeditivo do confisco, ou o senhor acredita que não tem a relação? Vou tentar abordar isso em duas partes. Primeiro, importantes autores dizem que a norma de proibição de tributo confiscatório é uma norma de defesa do direito à propriedade. Por exemplo, Carlos Palau Taboada. Me parece que não. Eu sigo aqui a doutrina de uma importante professora espanhola ou catalã, que é Antônia Agüero, que diz que esta norma, que proíbe a tributação confiscatória, que existe também na Constituição Espanhola, artigo 31, número 1, é uma norma de colisão. Uma norma que, quando a colisão entre dois princípios, vai identificar qual que, naquele caso concreto, prevalece. Assim como são normas de colisão, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A norma de colisão, de proibição de tributos confiscatórios, antes de ser um princípio derivado do direito à propriedade, a meu ver, ele arbitra os conflitos, ele soluciona as colisões de princípios entre o princípio do direito à propriedade que está na Constituição e o princípio do Estado democrático social de direito que também está na Constituição e que leva a uma maior política de distribuição, a uma maior igualdade, a um maior investimento de recursos públicos para o bem-estar daqueles que têm maiores necessidades e menores possibilidades, o que demanda recursos públicos. Então, é a proibição de confisco que vai dizer até que ponto eu posso, de alguma forma, restringir o direito de propriedade para promover os fins do Estado Social. E a partir de que ponto, mesmo a promoção dos fins do direito, mesmo a promoção dos fins do princípio do Estado Social Democrático de Direito, não justifica uma compressão tão forte do direito de propriedade. Se não houvesse a proibição, poderia se extrair de outros princípios com maior necessidade de argumentação. Só para dar os exemplos históricos. A Constituição argentina não tem nenhuma proibição de confisco tributário. Ela veda o confisco de bens em sede de direito penal. A confiscação de bens queda borrada para todo sempre do Código Penal argentino. É isso que ela diz.
a construção argentina foi feita principalmente em cima pela aplicação do princípio da razoabilidade da tributação. Nos Estados Unidos, que também é a Constituição americana, não tem uma norma expressa de proibição de tributos confiscatórios, até pela Constituição do século XVIII, que muito pouco diz sobre tributos. Lá, a vedação a tributações excessivas, estranguladoras, confiscatórias, se deu com quase tudo nos Estados Unidos, pela aplicação do Due Process of Law, ou mais exatamente, do Substantive Due Process of Law, que é uma ideia de razoabilidade de leis. Due Process of Law é que nós traduzimos meio imprecisamente com o devido processo legal, é uma ideia de que as leis como um todo devem obedecer à razoabilidade, que não o fazendo se sujeitam ao controle de constitucionalidade só difuso, que é o que tem pela Suprema Corte. Inclusive, um dos mais importantes justices da Suprema Corte americana diz que due process of law não pode ser reduzido a nenhuma fórmula, que é, na verdade, o resultado do balanço que a sociedade americana, inspirada pelos princípios de democracia e liberdade, fez entre os direitos individuais e as necessidades do Estado. E o controle de constitucionalidade de leis tributárias nos Estados Unidos, inexistente uma previsão expressa de proibição de tributo confiscatório, se faz com a aplicação do Due Process of Law. Mas, claro que as constituições modernas, elas tendem a ser mais realistas, do que as constituições clássicas, que eram documentos muito mais concisos e muito mais genéricos, até porque o constitucionalismo lá apenas iniciava os seus passos. Perfeito. Professor Diffini, e uma questão, por exemplo, do IPI, a alíquota de mais de 300% aplicável aos cigarros. Vamos assumir que o consumidor não é proprietário dos cigarros quando ele compra, só depois que ele adquire, que ele efetua o pagamento, enfim. Portanto, ele já adquire a mercadoria, o produto, por um preço tributado de maneira exacerbada. Portanto, não se fala em confisco. Seria esse o enfoque? O que o senhor acha? É bem mais complexo a aplicação da proibição de tributos confiscatórios a imposto sobre consumo ou a impostos genericamente, impropriamente chamados de indiretos, que permitem a traslação do ônus econômico do imposto a um impropriamente chamado contribuinte de fato, também consumidor final. Nesses tributos, nós temos algumas alíquotas muito exacerbadas. No caso do IPI sobre cigarros, 300%, já foi 365%, é uma tributação muito elevada. Mas eu digo que nesses casos, em que há possibilidade de traslação do ônus econômico do tributo, o tributo só é confiscatório se, após a traslação, não sobrar para o fabricante ou para o comerciante margem de lucro razoável que lhe permita continuar com a sua atividade. Por quê? Mesmo que a alíquota seja muito elevada, 300%, se ele consegue transferir aquilo para o consumidor, transferir o ônus econômico, Sim. E ainda assim lhe sobra margem de lucro razoável, que permite manter a sua atividade, confisco não há. E acho que é justamente a situação do cigarro, em que continua a indústria do fumo, continua a indústria do cigarro. Vejam que aí é caso de tributação extrafiscal, que não é que a tributação extrafiscal possa ser confiscatória, possa se criar um ITR de 100%, então. Não, tem um limite também para a tributação extrafiscal. Só que aí o limite do confisco é mais elevado do que na tributação fiscal. Pode ser até que essa tributação venha a restringir a atividade, que no caso do fumo é o objetivo. O objetivo é diminuir a produção de cigarro, o consumo de cigarros, mas não é eliminar. Porque a situação é que ou a atividade é lícita e pode se desenvolver, ou é ilícita e o Estado proíbe. Com relação a outras drogas, a opção do Estado é proibir. Isso são tudo opções políticas. Agora, se ele não proíbe, ele não pode usar a via indireta da tributação para inviabilizar. Ele até pode usar a via indireta da tributação para restringir, desestimular, diminuir. Como ele faz isso, por exemplo, com a proibição de publicidade, quando nós éramos jovens, era publicidade de cigarro por tudo quanto era lado, e pela própria publicidade negativa, que hoje é obrigatória nos maços de cigarro. Então,
é lícito usar aí a tributação para restringir, mas não para eliminar a atividade. E ela só será confiscatória se não for possível fazer a traslação total ou parcial do ônus econômico ao consumidor final e ainda restar margem de lucro razoável que permita a continuidade da atividade. Ah, perfeito. Professor Diffini, o senhor chegou a mencionar a questão de previsão no sistema de direito positivo de eventuais possibilidades de confisco. Como, por exemplo, nós temos na Constituição a questão da expropriação da gleba que é utilizada, cultivada para substâncias psicotrópicas, tá? E no âmbito tributário, crime de descaminho, particularmente o regulamento aduaneiro prevê a pena de perdimento, por exemplo, hipótese de bagagem, enfim, pena de perdimento aplicada a mercadorias, produtos internalizados de maneira irregular no país. Por exemplo, saiu da zona primária de maneira irregular, ingressa na zona secundária e é flagrado, por exemplo, pela fiscalização, e aí, então, é aplicada a pena de perdimento. Seria um caso, então, desses que é de confisco previsto em lei e admitido pela ordem jurídica, é isso? Sim, não se trata de tributação com efeito confiscatório. Não é que o imposto de tributação seja tão alto que seja confiscatório. Não, não pode. Né? Em outro momento, aliás, por ideia de beneficiar a indústria nacional, já houve impostos de importação muito altos, mas hoje não é o caso. Né? Aí é um dos casos de previsão do confisco como pena. Não é tributo com efeito de confisco. É confisco mesmo previsto como pena. Assim como em direito penal, existe a perda dos instrumentos e do resultado do crime, ali também, e existe essa pena prevista pela legislação aduaneira. E é o único caso de confisco por decisão administrativa previsto na nossa legislação, que os demais são por decisão judicial. Durante o período excepcional do regime militar, havia previsão de confisco de bens por ato administrativo, dos envolvidos em corrupção, diante de investigações da Comissão Geral de Investigações, que também era uma comissão administrativa que não se regrava exatamente pelo respeito ao contraditório e ao amplo direito de defesa. Né? Mas isso foi superado por uma Constituição Democrática de 1988. Então, essa previsão de confisco administrativo já existe, não existe mais. Aqui remanesce a previsão do confisco das mercadorias e objetos de descaminho prevista na legislação aduaneira. Ótimo. Muito bem, professor Diffini, muito obrigado pelas suas luzes, pela sua aula. Se o senhor desejar algumas considerações finais, fique à vontade. E foi um prazer aqui receber o senhor, mais essa oportunidade que está surgindo e que esperamos que o senhor retorne. Professor Igor, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns por essa iniciativa do Centro de Estudos Tributários, e eu creio que isso corresponde a uma longa tradição da nossa Faculdade de Direito. A nossa Faculdade de Direito se caracterizou por figuras importantes do direito financeiro, do direito tributário. Eu recordo aqui o nome de Edgar Luiz Schneider, primeiro professor catedrático do nosso hoje departamento na área de direito financeiro e direito tributário, e que depois o professor Rômulo Maia, a professora Sulamita, que são representantes de uma tradição que hoje cabe a nós, né, que hoje continuamos essa história mais que centenária da Faculdade de Direito, honrar, desenvolver, fazer cada vez mais presente e cada vez mais útil e importante para o estudo do direito tributário no âmbito do nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Diffini. Mais uma vez, agradeço também a oportunidade de o senhor estar aqui presente e também a colaboração da colega Melanie Shevtik, que sem a qual não seria possível esse encontro de hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.